Sexta-feira da Paixão, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Nesta Sexta-feira da Paixão, dia 15 de abril, em nossa sede estadual de Aracaju, Sergipe, com a presença confirmada do cantor Valdecir Aguiar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. 6h45, 9, 15 e 18 horas. Rua Santo Amaro 53 Centro. Grande Sexta-feira da Paixão, com a entrega gratuita do sangue do Cordeiro e o pedido da cruz. Jesus consumou na cruz a nossa vitória. Venham e participem das reuniões de cura e milagres. Rua Santo Amaro 53 Centro. 6h45, 9, 15 e 18 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá, meus amigos, olá, família, que Deus abençoe a todos de uma forma rica e abundante sempre. Mais um dia estamos aqui para falar daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Sempre com uma palavra de confronto, sempre com uma palavra libertadora e com uma oração de fé para trazer não só a resposta imediata, mas sim o efeito duradouro, pois nós jamais devemos ser como a onda do mar, que hoje vem e depois ela vai embora. Jamais podemos ser como o crente ioiô, que um dia está em cima e outro está embaixo. Jamais podemos ser, em hipótese alguma, como o crente chuchu, que absolve tudo que vem perto dele. Precisamos ter postura, discernimento, precisamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E é para isso que eu sempre abro as Escrituras e dali nós retiramos alimentos, nutrientes necessários para vivermos em paz na terra dos viventes. Talvez você ainda não conheça os meus vídeos ou ainda não foi ministrado pela minha vida. Então deixe-se hoje fluir debaixo desta unção para que a presença de Deus em tempo oportuno possa transformar você do alto de sua cabeça até a planta dos pés. Você pode fazer um favor para alguém nesse período de luta e de tormento. Envie esse vídeo, pois 10 pessoas precisam entender o que eu vou pregar hoje. Há muitas pessoas sofrendo de diversos males e não levar o Evangelho de Cristo para quem está sofrendo é o mesmo que esconder o remédio certo do enfermo. Eu creio que Deus fará uma boa obra. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero que você coloque o dedo no like e também escreva abaixo: Jesus Cristo me dá saúde. Escreva abaixo: Jesus Cristo me dá saúde. Você deve escrever como uma confissão de fé e eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, tá bom? Gente, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, no verso de número 22, nós encontramos Jesus operando de uma forma extraordinária. E é interessante o método que é usado por Jesus, porque serve de parâmetro para o operar de Deus hoje em dia. O apóstolo Paulo declarou: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Então, imitar a Cristo é você usar a sua fé de maneira inteligente. A Bíblia nos diz que havia um cego na cidade de Betsaida. E quando Jesus chega a Betsaida, no verso 22 diz assim: e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Observem que o método convencional seria Jesus impor as mãos, porque foi esse o pedido de quem levou aquele cego, ou até mesmo o pedido do cego: toque em mim. Só que Jesus, conhecedor do tempo e do modo, ele não faz o que eu quero, ele faz o que eu preciso.
Talvez você quer apenas um toque, e Ele não quer simplesmente tocar, Ele quer transformar tudo na sua vida. Nós precisamos deixar a palavra de Deus fluir em nós, sem medo e sem ressalva. E Jesus, a primeira coisa que Ele faz é tirar o homem da aldeia. Ele tira aquele homem da zona de conforto dele. Você há de convir comigo que uma pessoa que tem debilidade visual, ela se sente mais confortável em ambientes que ela já conhece. Ela pode até desbravar outros ambientes, mas é um pouco mais desconfortável para ela. E Jesus tira aquele homem da aldeia, Jesus tira aquele homem do meio, Jesus tira aquele homem do foco. E Jesus faz e opera de um modo não convencional. Jesus cospe nos olhos e impõe as mãos. Observem que Jesus não usou um método convencional. Como eu disse há pouco, o método convencional seria impor as mãos ou orar para que os olhos dele fossem abertos. Mas Jesus cospe. E nós precisamos entender que os métodos não convencionais, eles são instrumentos de Deus para a realização de milagres. A exemplo, no caso de Naamã, o Senhor ordenou a Naamã, através do profeta, que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão e ali ele seria curado. Não era um método convencional. Até mesmo Naamã disse: eu pensei que ele faria algo diferente. Mas, através do mergulho, do 7º mergulho, Naamã recebeu a cura. Um método não convencional. Uma certa feita, Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou no olho do cego. Evangelho de João, no capítulo 9. E de alguma certa forma trouxe um desconforto para aquele homem. E Jesus disse para ele: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele obedeceu. E quando ele obedeceu, ele foi curado. Numa ocasião, Jesus, ele estava observando leprosos que estavam no arraial. E aqueles leprosos, o Senhor disse a eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aqueles homens foram, e no caminho eles receberam a cura, um método não convencional. Uma certa vez uma pessoa perguntou a um pastor muito inteligente. Ela disse assim para ele: o Senhor cura, o Senhor Jesus só cura pela fé? Ele respondeu: não. O Senhor cura pela fé, o Senhor cura pelo ar, o Senhor cura pela medicina, o Senhor cura através de uma medicação. O Senhor Jesus Cristo é a cura. Por isso nós precisamos compreender que o Senhor usará em algumas situações métodos não convencionais. E não quer dizer que esses métodos são simplesmente, como as pessoas dizem, olha, macumba evangélica. Não, são métodos não convencionais. Eu não descreio, eu sou averso a qualquer tipo de estripulia que foge dos conceitos bíblicos. Mas nós não podemos negar que os lençóis foram tirados do corpo do apóstolo e foram levados aos enfermos, e os enfermos eram curados. Eu não posso negar que a sombra de Pedro curava os enfermos. É um método não convencional. Uma certa vez, o ferro do machado de um homem que era emprestado caiu sobre as águas. O profeta pegou, jogou a madeira na água e o machado, o ferro flutuou. Então é um método não comum. E nós precisamos compreender que o Senhor tem as formas de operar. Então não duvide do operar de Deus, apenas creia, confie. Talvez você é uma pessoa que se diz tão espiritual, mas que há muito tempo não vê milagres acontecendo na tua vida. Bate no peito e diz que é formado em teologia, mas tampouco consegue entender as coisas simples que são manifestas simplesmente para o coração daqueles que são puros. De que adianta ser inflamado de tanta religiosidade, de tanto fariseísmo e tampouco compreender as coisas santas, sagradas, que são aqui os primórdios, as coisas primárias na fé. Deus quer transformar vidas e Deus quer operar através de você. Então acorde. No entanto, no verso de número 24, assim está escrito: e levantando ele os olhos, disse-lhe: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam.
Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já viu ao longe distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Nós conseguimos entender o porquê Jesus tirou ele da aldeia. A Bíblia não diz o motivo pelo qual ele ficou cego, mas nós conseguimos entender o motivo porque algumas pessoas, elas estão ficando cegas espiritualmente. Às vezes, é alguém que faz parte da roda dos escarnecedores. Talvez você é uma pessoa que gosta de voltar ao Egito. Talvez você é como a esposa de Ló, que gosta de olhar para o pecado e os devaneios de Sodoma e Gomorra. Talvez você é alguém que esconde uma cunha de prata e uma capa babilônica. Está na hora de você entender que Jesus, ele liberta completamente. Saia da aldeia e não volte mais. No primeiro toque, ainda ele via, mas viu os homens como árvores que andam. É aquele típico caso, o processo da libertação. As coisas começam a se encaixar, meio que desconexas, mas é Deus te levando à casa do oleiro e moldando e remoldando você. A sua perseverança em confiar no operar dele faz com que o segundo toque chegue. E aí ele via distintamente todos e de longe. Ou seja, a visão ficou 100% restaurada. E aí veio a advertência. Tá legal? Pronto. Está bom? Legal. Está curado? Está. Agora faça um favor para você mesmo. Não volte para a aldeia. Não volte. Eu não sei por qual motivo, razão ou circunstância, mas eu sei de uma coisa. Já houve uma advertência do Senhor Jesus dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Então aquela cidade é bem provável que não temia plenamente ao Senhor. E o Senhor, além de curar, falou com ele. Talvez você é alguém que busca somente a cura, mas não absolve a palavra. Jesus havia curado aquele homem, mas ele também deu uma palavra. E é sobre a palavra que realmente nós falamos aqui, em cada gravação, em cada culto, em cada live. E é essa palavra que vai mudar o rumo da sua vida. Eu quero orar por você agora. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu amado Pai, em nome do Senhor Jesus eu lhe peço que a tua unção se manifeste de forma sobrenatural na vida de cada pessoa que me acompanha agora. Algumas delas estão vivendo, meu Pai, a pior fase da vida. Casamento destruído, vida oprimida. Meu Pai, são tantas coisas que esta pessoa não consegue nem sequer olhar, meu Deus, ao longe e enxergar uma saída para o seu casamento e para a sua família. Mas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus agora, eu uno a minha fé com a fé dela. Meu Deus, todos os dias eu tenho estado aqui de segunda a sexta orando com essa pessoa, ensinando e mostrando, ó Pai, o caminho da verdade, porque eu creio que operando o Senhor ninguém impedirá. E eu digo a você, espírito do inferno, espírito fantasmagórico, ou força opressora do diabo, caia por terra, saia, suma, desapareça, em nome de Jesus, Pai. Entre com teu poder, meu Deus, aonde o médico não pode fazer nada, aonde o terapeuta não pode fazer nada, mas o Senhor pode. Entre com a tua mão forte, entre com o teu espírito e que haja uma transformação total e completa. É a minha oração, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga, que Deus abençoe muito a sua vida sempre. Se você está me acompanhando à noite, que você tenha uma noite de paz. Se você está me acompanhando de dia, que você tenha um dia de paz. E sempre que precisar, estarei à disposição para poder lhe ajudar. Se você mora aqui em Aracaju ou no estado de Sergipe, procure uma de nossas igrejas mais próxima à sua casa. Informações, DDD 79 3214 4266, tá ok? Esse número é o WhatsApp, você pode adicionar também e chamar pelo WhatsApp. Como também você pode vir a uma de nossas reuniões aqui
no centro da cidade de Aracaju. Aos domingos, 7 horas da manhã, 9h30 da manhã, às 15 como também às 18 horas, aonde o Espírito Santo tem se manifestado de forma excepcional. E eu aguardo por você sempre. Se me assiste de outro estado, você pode muito bem adicionar as minhas redes sociais. No Instagram, @PRVanderleiDuarte, no Facebook, PRVanderleiDuarteJR, no TikTok e no Kawaii, PRVanderleiDuarte. Que Deus te abençoe sempre de forma rica e abundante. Essa é a minha oração. Fique na paz, fique na graça de Deus. Sexta-feira da Paixão, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Nesta sexta-feira da Paixão, dia 15 de abril, em nossa sede estadual de Aracaju, Sergipe, com a presença confirmada do cantor Valdecir Aguiar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. 6h45, 9, 15 e 18 horas. Rua Santo Amaro, 53 Centro. Grande Sexta-feira da Paixão, com a entrega gratuita do sangue do Cordeiro e o pedido da cruz. Jesus consumou na cruz a nossa vitória. Venham e participem das reuniões de cura e milagres. Rua Santo Amaro, 53 Centro. 6h45, 9, 15 e 18 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.